guys, how are you? Tudo bem com vocês, pessoalzinho? Preparados para mais uma aula com a Teacher Patty? E hoje a nossa intérprete, Hi! Vamos lá então? Hoje é a nossa aula de número 36. O que a gente tem que fazer antes, que você não pode esquecer? Fazer o seu registro de presença. E se você não tem acesso à internet, não esquece de passar na sua escola, pega o seu material impresso, vê como é com a sua pedagoga qual é a melhor forma, ok? Muito bem, então vamos lá. O que a gente viu na aula passada? Você lembra? A gente falou um pouquinho das mídias sociais, como é que a gente pode aprender com elas, né? Elas não servem só para prazer, elas podem nos auxiliar no nosso aprendizado. Vimos as palavras cognatas e os falsos cognatos, lembram? Falso cognato, aquela palavrinha que parecia uma coisa e tem um outro sentido. O cognato é aquela palavra que é bem parecida com o português, você olhou, você já consegue identificar. E hoje? Hoje nós vamos falar sobre poemas e vamos falar sobre polissemia. Conhece essa palavra? Não é uma doença. Vamos lá então, let's go. O que a gente tem que fazer? Agora é o momento de organizar o nosso material. Pega aquele caderno, pode ser o mesmo que você vem usando desde o começo do ano, né? Ele já serve como um dicionário. Pega a sua caneta, se você tiver uma caneta colorida, é bom que use, senão não tem problema. O dicionário é bom que esteja aí do seu lado e o Google Tradutor se você tiver, ok? Então, let's go! Muito bem, poema, poem. Se você tivesse que definir um poema, então eu vou te perguntar, o que é um poema? Como é que você definiria? Então, quero que você no seu caderno escreve para mim como é que você define o que é um poema. E você gosta de poemas? Já escreveu algum? Então, vou dar um tempinho para que você me defina o que é um poema. Vamos lá? Claro que a teacher não tem como corrigir a sua resposta, né? Porque cada um define
como imagina. O que é poema para você? E se você gosta, também você respondeu aí, tem sua resposta pessoal. Então eu vou fazer a definição do poema para vocês. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. O poema é utilizado para contar algo. E o objetivo é manifestar os sentimentos do autor. Em inglês, chama-se poem or poetry. Então, geralmente, o poema está transmitindo tudo aquilo que o autor está pensando. Então, é muito difícil de interpretar um poema, né? A única pessoa que pode te dizer com exatidão é o poeta. Mas, então, existem os estudos para que possamos analisar e interpretar os poemas. Então, vamos lá. Vamos ler um poema? Roses are red. Violets are blue. Sugar is sweet and so are you. Eu quero saber nesse poema, tem rimas? Quais são as rimas? Escreve no teu caderno. Vamos lá, let's go! E aí, encontrou alguma rima? Se eu for traduzir, não vai ter a rima que eu preciso no inglês, então por isso que eu tenho que ler no inglês e achar a rima no inglês. Quais são então? Blue com you. Very good. Acertou? Corrige aí tua atividade. Vamos ler mais um. Olha que bonitinho. The dog ate my homework, just like it was kibble. He started up slow with a cut little nibble. E aí? Tem rima nesse poema? Você conseguiu entender o que aconteceu nesse poema? Vamos ver então. Então escreve no teu caderno quais são as rimas que a gente tem nesse poema aí. Vamos lá.
poema tem aquela historinha que você sempre fala quando não fez a tarefa, né? Quem comeu a sua lição de casa? O cachorro, mas nesse caso ele comeu mesmo. Ele achou que era um petisco e foi comendo lentamente aquele petisquinho. Encontramos rimas? Sim. Olha lá, a palavrinha kibble com nibble, certo? Beleza? Se a gente for falar em português, ele não vai ter essa rima, ok? Então vamos lá. Olha agora esse poema. There was a young lady named Pat, who carried around her black cat. The cat would meow, then moo like a cow. Temos rimas? Temos, né? O pet com o cat, o meow com o cow. Então, todo o poeminha a gente pode ir usando as rimas. Agora é a sua vez. Agora você vai completar esse poema, lembrando que ele tem que ir dando as rimazinhas e completando com sentido. Então, o que eu vou usar? Bunny, Sunny, Honey e Tummy. Então, todas as palavrinhas elas vão rimar entre elas. Mas tem que completar os espaços. Já dei uma diquinha ali para vocês, então ficou easy, super fácil. Mr. Bear loves to eat. O que ele gosta? To fill his great beak. Then he plays with. Bunny já está ali. Outside when it is. Então, completa. Presta atenção. Algumas palavras não têm sentido se você mudar o lugar. Cuidado. Completa aí no seu caderno. Se você quiser, você escreve a frase inteira ou só coloca as palavrinhas que completariam o poema, ok? Vamos lá? Então, vamos conferir as respostas. Mr. Bear loves to eat. O que ele ama comer? Mel, honey. Mas honey eu também não posso usar como querida? Pode, mas aqui, então, é bem a palavrinha mel. O que o urso come? Para encher o quê? A sua grande barriga. Quando ele brinca com o ursinho,
lá fora quando está sol, ensolarado, certo? Então, Honey, Tummy, Bunny e Sunny, certo? Fez certinho, não trocou. Eu não posso colocar, né? Quando lá fora, quando está melado, não dá, né? Não vai ter sentido, certo? Então, cuidado aí para completar as palavrinhas bem certinhas, ok? Polissemia. Já ouviu falar nessa palavra? Polissemia. O que é isso, gente? O que significa isso? Então, olha aí, em inglês, poly, muitas, semi, meaning. Então, quer dizer que é uma palavra que tem vários significados. Por exemplo, a manga do meu jaleco está dobrada. Eu adoro suco de manga. Será que é a mesma? Será que eu pego a manga do jaleco, coloco dentro do copo, tomo? Como que será que é? Não deve ser isso, né? Então, é uma palavra que tem a mesma grafia, né? Se escreve do mesmo jeitinho, porém, tem usos completamente diferentes. E em inglês, será que nós temos também? Temos várias. Então, observa. Nós já trabalhamos a aula passada com aquela propaganda do Kit Kat. Então, olha aqui, a gente agora tem duas. A primeira. You break it, we fix it. Então, you break it, you break, we fix it. Olha aqui a história, o que aconteceu. E lá, have a break, have a Kit Kat. A palavra usada foi a mesma, ó, break com break. Mas e aí? O sentido dela é o mesmo? Eu estou usando para a mesma coisa? Vamos olhar? Vamos lá. Então, polissemia, após observar as imagens anteriores, o que a gente conseguiu entender? Que é o nome que damos para o fato de uma determinada palavra ter vários significados, certo? Muito bem, olha lá. Qual é o significado dessa palavra break? O que significa o break? Aqui, o break, ele está se referindo a quebrar, né? Então, você quebra e nós consertamos, certo? Então, o verbo aqui está sendo usado como quebrar. E nessa daqui? A gente trabalhou a aula passada. Qual é o significado dessa palavra break? Escreve no teu caderno o que você entendeu dessa palavrinha aí. Vamos lá.
figura anterior, estava falando sobre quebrar o celular para consertar, o verbo quebrar. E aqui? Aqui não, né? Aqui a palavra se refere a intervalo. Have a break, dê um intervalo e coma um Kit Kat. Então não está falando sobre o ato de quebrar o chocolate. Mas olha que interessante, daí já a campanha publicitária quebra o chocolate para fazer essa jogada de palavras, ok? Então essa é uma palavra polissêmica que tem vários significados. E aí? Se está escrito isso na tua camiseta, what is the meaning of space in this t-shirt? Então, I need some space. Eu quero que você me explique qual é o significado da palavra space. Tem a imagem que está ilustrando, mas será que é isso mesmo? Então, coloca no teu caderno o que significa a palavra space nessa camiseta. Vamos lá. Será que está dizendo assim, eu preciso ir para o espaço? Será que é isso? O que você acha? Não, né? Aqui está se referindo ao lugar. Eu preciso de um espaço. Então, aqui eu preciso de um espaço para estudar agora, para me concentrar. Não tem nada a ver com ir ao espaço, ok? Uma palavra polissêmica. Vamos lá. E agora? Essas palavrinhas você conhece? Agora você vai precisar usar o dicionário. Se você tem o Google Tradutor, você pode usar também, não tem problema. Se não, usa o dicionário. Ai, teacher, mas o tempo que eu tenho para fazer é pouco, eu fico nervosa. Não precisa ficar nervosa. Faz o que você consegue fazer, o nervoso, certo? Se der tempo, ótimo, senão depois a gente vai conferir. Então, eu quero que no seu caderno, essas palavras você já deve conhecer. Então, quais são? Close, hot, leather, hard, can, match e be. Você sabe a tradução dessas palavras? Então, as que você souber, já escreve. As que não souber, procura no dicionário. Vamos lá.
Então vamos lá, vamos conferir nossas respostas bem devagarzinho, com tranquilidade. Close, o que significa a palavra close? Ela pode ser fechar ou ela pode ser também perto. You are close to me, você está perto de mim. Close the door, fecha a porta, certo? Vê se você anotou certinho. Ai, teacher, eu só coloquei fechar. Então agora coloca a outra tradução também. E hot? Hot pode ser para o tempo, né? Hoje está muito quente, então hoje today is hot. E pode ser para uma comida também. Uma comida que é muito apimentada, ela é hot, ok? E a letter? A letter pode ser a letra do alfabeto, A, B, C, ou pode ser uma carta que você escreve para alguém. Hard. Hard pode ser duro, né? Essa madeira, isso aqui é muito duro, ou algo que é muito difícil. Essa atividade é muito difícil de fazer. This homework is hard. E can? O can é aquele verbo modal que eu uso para habilidades físicas. I can play soccer. E também pode ser lata, uma lata de milho, né? Algo que vem na lata, você vai usar a palavra can, certo? Match. Match é o fósforo. Olha quantos significados tem essa palavra. Pode ser o fósforo, pode ser uma partida de futebol e pode ser também um combinar. Não tem, né? Ah, deu match, combinou. Você combinou com uma pessoa, deu match. E be. O be é o nosso famoso verbo que significa ser ou estar. Eu sou feliz, I am happy. Eu estou em algum lugar, I am there, ok? Então, o nosso verbo to be. Você conseguiu corrigir tudo? Eu vou voltar um pouquinho para que você confira as suas respostas, tá? Então, vamos lá novamente. O close pode ser fechar ou perto. O hot, quente ou uma comida picante. A letter, a letra do alfabeto ou a carta. Hard, duro ou difícil. O can pode ser o verbo modal, que indica habilidade, ou lata. Confere a tua resposta, vê se você anotou tudo certinho, dá uma olhadinha. E as outras palavrinhas, o match, que pode ser fósforo, pode ser partida de futebol, ou o verbo combinar. E o be, que pode ser ou estar. Beleza? Tranquilo? Foi fácil? Existem outras? Muitas outras. Existem alguns verbos que se eu colocar uma preposição, ele muda completamente o sentido, tá? Mas isso a gente vai deixar para um outro capítulo. Então, a gente só para ter uma base, uma ideia do que são palavras polissêmicas. Vamos ver mais um anúncio? Olha lá. Sneakers, conhece? O que é isso? Face your hunger. Show us your hungry face and Sneakers will find a playlist that satisfies. Então aqui ele está misturando duas coisas, o chocolate com o Spotify, né? São duas coisas diferentes. E o face, o que ele está falando com esse face? Face não é rosto, não é o Facebook lá, o livro do rosto? O que é isso? Nesse caso aqui não, ó. Em frente, encare sua fome, né? Você nos mostra qual é a sua fome, que nós encontraremos uma playlist que vai satisfazer. Então, sempre fazendo um jogo de palavras, um jogo de ideias aqui. O chocolate com o Spotify, que é um aplicativo de músicas, certo? Então, é muito legal você brincar com as palavras, né? Então, a polissemia ela te dá esse jogada de palavras aqui, ok? Muito bem. Mas e daí inglês? Inglês a gente já viu. E português? Português também temos palavras assim? Temos várias, olha ali, ó. Bananeira, árvore, e também pode ser bananeira que você faz, né? Aquela atividade que você faz. Você conhece outras palavras polissêmicas? Quais são? Lembra aí, pensa em algumas palavrinhas. Eu já dei um exemplo antes, tem mais um aí e outras. Você conhece outras palavras que têm duplo uso? Vamos ver, puxa lá na tua memória. Escreve para mim algumas aí. Vamos lá.
ok? Lembrou de algumas palavrinhas? Eu vou dar alguns exemplos, pode ser que não sejam os que você escreveu aí, mas não tem problema. Então, olha lá. Manga, lembra que a teacher falou da manga? O banco, pode ser o banco do carro, pode ser banco para sentar. Que mais que você achou? Que mais que você encontrou? Veja aí, se você deu os exemplos, perguntou para sua mãe, para o seu pai, pede para o pessoal te ajudar. Mãe, qual é a palavra que tem duplo sentido, tipo manga de fruta, manga da blusa, certo? Então, essas são as nossas palavras polissêmicas. Vamos dar uma voltadinha para a gente entender bem certinho. Então, polissêmia. Então, é a palavra que tem muitos significados. Por exemplo, aqui, ó. You break, have a break. A palavra é a mesma, porém o sentido é completamente diferente, né? Nesse caso aqui, eu estou falando sobre o verbo quebrar. Você quebra, nós consertamos. E lá o break te dá um tempo. Give me a break, me dá um tempo, né? Um intervalo. Então, olhe quantos usos eu posso ter para essa palavra. Have a break, dá um intervalinho, aquele recreio pode ser chamado de break, ok? Né? Então, com isso, a gente entende que polissemia é o nome que damos para o fato de uma determinada palavra ter vários significados. Como no caso em português, a bananeira. Você pode estar se referindo à planta, como você pode estar se referindo ao ato de você fazer, né, uma atividade, alguma coisa que você vira de cabeça para baixo, certo? E daí aqui, então, nosso anúncio que a gente viu, qual o significado aqui de quebrar, aqui do intervalo, certo? Aqui a palavra space, então a pessoa fez um jogo com as palavras, colocou a imagenzinha do foguete, por quê? Porque quando você vê a palavra space, você remete, né, ao espaço, mas não tem nada a ver nesse caso aqui. Aqui é need some space, eu preciso de um espaço, de um lugar, certo? E aí então nós vimos essas palavras que elas têm mais de um sentido. Vamos ver se a gente lembra? Close, o que é close? O que é hot? O que é leather? Hard, can, match e be. E aí, então, a gente viu o significado das palavras. Close pode ser fechar, de fechar a porta, de fechar a sua caixa, a sua mochila. Perto, de estar perto de algo, de alguém. Hot, quando eu estou falando do clima, quando eu estou falando de uma comida apimentada. A leather pode ser as letrinhas, A, B, C, ou pode ser uma carta. Hard, algo que é duro, né? Se comer alguma coisa tá dura, é hard. Ou pode ser difícil. Tem bastante, o uso maior dela é de difícil. This is hard. This exercise is very hard. Tá muito difícil de fazer. O can é o meu verbo modal, que indica minhas habilidades. E também pode ser o substantivo lata. E as minhas últimas palavrinhas, o match, que pode ser uma partida de futebol, pode ser o fósforo e pode ser o ato de combinar, o verbo usado para combinar. E o último, o verbo to be, que é famoso, né? O nosso famoso ser, estar. Tranquilo? Você entendeu, então, quais são as palavras polissêmicas, o que são palavras polissêmicas? Em português, nós temos também. Temos a manga da camisa, temos a bananeira, temos o banco, muitas outras palavrinhas, certo? Tudo tranquilo? Vamos então para o nosso quiz. Ué, será que a gente vai jogar videogame agora? Conhecem esse carinha aí? Meu jogo favorito. Mas ele veio só para nos dizer que agora está na hora do nosso quiz e que rapidinho você vai poder também ter um intervalo para você, de repente, jogar o seu videogame. Então vamos lá, quiz. O quiz, o que ele é? É um exercício para dar uma relembradinha do que a gente viu nessa aula, certo? Então, número 1. O objetivo de um poema é... Lembra que a gente viu lá no começo o que era poema? Pedi para você definir, você, né, me falou o que é poema. A gente leu a definição. Vocês viram que é a palavra que vem de origem grega, que significa criar, que demonstra o quê? Letra A. Está manifestando opiniões? Letra B. Manifesta sentimentos? Ou letra C, manifesta conhecimento? O que o poema traz para a gente? E número 2, qual das palavras abaixo é polissêmica? Qual é a palavra que tem mais de um uso? É a letra A, close? É a letra B, open? Ou é a letra C, come? O que você acha? Eu vou dar um tempo para você resolver esse quiz hoje. Vamos lá?
Vamos conferir as nossas respostas, então? Número 1, qual é o objetivo de um poema? E número 2, qual das palavras abaixo é polissêmica? Então, número 1, o objetivo de um poema é manifestar os sentimentos. Lembra que nós falamos sobre isso? O poema traz os sentimentos do autor, quando ele está triste, quando ele está feliz, né? Então, geralmente, o poema é para manifestar sentimentos. E as palavras abaixo, qual é polissêmica? Close. O que é close mesmo? Pode ser fechar, pode ser perto. E open? Open, abrir. Come, vir. Certinho? Tranquilinho? Muito bem. Então, agora o que você vai fazer? Você vai fazer a atividade da aula, não esquece, registra a sua presença, faz tudo certinho. Faça o teu classroom. E se você não entendeu alguma coisa, o que você vai fazer? Manda uma mensagem para a sua teacher lá no mural, conversa com ela vai te responder, certinho? Então, hoje nós vimos os poemas, falamos sobre o seu significado, lemos um poema, né? E falamos sobre a polissemia, as palavrinhas que têm mais de um sentido, mais de um uso, certo? Eu espero que você tenha entendido e nos vemos na próxima aula. Bye! Bye, Cláudia!